Boa noite, irmãos. Tudo bem com você? Graça e paz. Felicidade muito grande, irmãos, poder compartilhar esse momento com cada um de vocês. Eu oro para que o Espírito Santo ele nos toque nessa noite, que ele nos enche da sua presença, porque tudo que nós necessitamos e precisamos é da presença dele. Você pode falar amém? Mas antes, irmãos, eu não posso deixar de agradecer ao pastor Michel, à pastora Fran. Hoje todos sabem que é nosso último culto aqui. Nós vamos estar sempre por aqui visitando vocês, amém? Mas eu quero agradecer ao pastor Michel, à pastora Fran, por serem pessoas tão especiais em nossas vidas. Eu, minha esposa, os meus filhos, nós amamos vocês demais. A pastora está quase congelando ali, se alguém tiver uma blusa para ela. Eu amo vocês demais, viu? Vocês são muito especiais. Eu e minha esposa, minha família, nesses quase 7 anos que nós estamos aqui em Guaratuba, nós crescemos demais, demais. E nós sabemos que toda a honra e toda a glória é a Cristo, mas vocês fazem parte de uma forma muito especial da nossa vida. Eu agradeço, pastor Michel, pastora Fran, por tantos momentos que nós passamos juntos, né? Choramos, nos alegramos, sofremos, batalhamos. E em todos esses momentos o Senhor nos deu graça e nos permitiu viver a igreja de Cristo. E eu sou muito grato. Amo muito vocês de todo o meu coração. Vou levar vocês sempre para sempre no meu coração. Te amo, pastorzão. Te amo, pastora. A família de vocês são preciosos para nós, viu? Eu agradeço a todos, irmãos, meus irmãos discipulados, a cada um de vocês que sempre esteve conosco, congregando. Sabe, irmãos, eu sempre falo que para nós, eu e minha esposa, nós sempre aprendemos com todos. Em todo momento nós buscamos aprender. Com cada pessoa que o Senhor colocava diante de nós, nós conversando, a gente buscava aprender alguma coisa. E se alguma coisa tem agregado valores em nós, tem nos feito crescer um pouquinho, é por causa de cada um de vocês, por causa de Jesus e por causa de cada um de vocês, que são pessoas totalmente especiais em nossas vidas. E assim, eu gostaria que você pudesse, no nome de Jesus, aplaudir o seu irmão, porque existem muitas qualidades na vida dele. Aplauda Jesus na vida dele. Aplauda Jesus porque em dias onde nós vemos que muitas pessoas têm esfriado, nós temos visto muitas qualidades do reino de Deus sobre a vida de vocês. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Cristo. Mas vocês são sensacionais. Amém? Eu tive um grande privilégio de poder compartilhar essa palavra com vocês. Os nossos pastores nos deram a honra de encerrar esse ciclo nosso aqui, podendo ministrar. E eu quero compartilhar uma palavra muito simples, irmãos, mas que eu tenho certeza que ela vai ser uma ferramenta poderosa para a sua vida, assim como tem sido para a minha. Amém? Mas antes de eu iniciar, eu quero agradecer mais algumas pessoas, rapidamente. Minha esposa amada, te amo. Você é sensacional. Você é assim a realização do sonho na minha vida. Amo você demais, mulher de Deus, pastora amada, pessoa que também me ajuda a me pôr no prumo. Você é muito especial na minha vida, eu te amo demais, te amo demais. Os meus filhos, Ryan, Rafaela, o Rafael que eu já perdi, não sei onde ele está. Vocês são muito especiais, meus filhos. Eu sei que os planos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos planos. Mas vocês são demais, vocês são muito especial. Os meus olhos contemplarão vocês um sucesso nessa terra, no nome de Jesus Cristo. Amo vocês. Irmão, se você pode, abra sua Bíblia lá em Salmo 37, lá no versículo 3. Eu estou segurando para não chorar, tá, irmãos? Mas vai chegar uma hora que eu não vou aguentar mais. Salmo 37, 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Você pode falar aleluia, glória a Deus, falar amém. Sabe, irmãos, esse é um dos textos que eu mais amo na Bíblia, porque o salmista está falando, confia no Senhor. A primeira coisa, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a ter uma vida de confiança no nosso Senhor.
Muitas vezes no atropelo do dia a dia nós levantamos da cama, saímos correndo, fazemos algumas coisas e deixamos de confiar que aquele dia é do Senhor. Então o salmista está falando: confia no Senhor e faze o bem. Confiar e fazer o bem são predicados de crente, de cristão. Amém, irmãos? Habita na terra e alimenta-te da verdade. A verdade, irmãos, nos dias de hoje, ela está meio escassa. E nós precisamos todos os dias, como cristãos fervorosos, buscar viver a verdade em Cristo Jesus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Irmãos, aqui tem algo muito especial. Desde que eu e minha esposa viemos para Guaratuba, nós aprendemos a entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele de uma forma assim muito especial. E o Senhor nos agregou tantas coisas aqui, irmãos, que se nós sentarmos para falar, vai dias para contar para vocês. Mas Ele nos ensinou, nós aprendemos aqui em Guaratuba, aqui na Paz Church Guaratuba, a confiar no Senhor. E o mais Ele está fazendo. Você pode falar amém? Assim como na sua vida. Quanto mais nós confiamos, mais Ele vai fazer. Quanto mais nós dependemos dEle, mais Ele vai agir. E é assim que nós precisamos caminhar, irmãos. Mas eu quero trazer esse contexto com o entendimento de termos uma vida de rendição. Aprendemos a ter uma vida de rendição ao nosso Senhor. Sabe, irmãos, imagine você abrir mão do controle e conscientemente escolher comprometer a vida, a sua vida e a sua vontade aos cuidados de Deus. Pensa que bênção grandiosa, porque nós vivemos dias onde as pessoas entram numa igreja, entregam a vida para Jesus, mas deixam de viver a rendição. Aquela rendição que nos momentos mais difíceis, você não permite que a sua força tome conta, e sim a força do teu Senhor. Isso é rendição. Tal postura é difícil de conquistar, irmãos, nesses dias que nós vivemos, nesse mundo atual, onde cada um corre atrás dos seus sonhos, dos seus planos, e deixamos às vezes de ouvir Deus e deixamos os sonhos de Deus de lado. E também somos muito ensinados nesses dias, fomos ensinados e continuamos sendo, isso não tem nada de errado, tem que ser assim mesmo, a não desistir. A desistência, irmãos, ela não é um sinal de que você fracassou. A nossa sociedade, a palavra rendição, muitas vezes significa descer, significa derrota, significa perda, fraqueza. Só que quando eu e minha esposa decidimos vir para Guaratuba, nós demos uma pausa naquilo que nós fazíamos lá em Curitiba. Chegamos para os nossos líderes e falamos: nós sentimos de Deus e tal, e eles falaram: vocês estão na bênção, vou embora. Nós desistimos momentaneamente daquilo que nós fazíamos, porque sentimos no nosso coração que Deus tinha algo maior. E para nós não foi descer, não foi uma derrota, não foi uma perda, não foi nenhum tipo de fraqueza nossa. Mas foi experimentar algo novo que o Senhor ia fazer em nós aqui. E Ele fez. Quem me conhece desde que eu cheguei aqui e como eu sou hoje, sabe que um pouquinho eu mudei. Sabe que um pouquinho Ele agregou valores na minha vida. E eu falo isso para engrandecer o nome do meu Senhor, para glorificar a Deus na vida dos meus líderes que me ajudaram demais, que sofreram muito comigo. Por isso que eu sou muito grato a vocês, pastores. Há uma tendência, irmãos, nesse tempo, dentro de igrejas, dentro de tantos lugares, empresas, de viver uma competitividade, concorrência, disputa, e sonhos pessoais sendo aflorados, de que somente os mais fortes vão alcançar algo em Cristo, ou numa vida aí fora. Aqueles que nunca desistem ou cedem é que serão os vitoriosos. No geral, todos nós preferimos desfrutar, irmãos, de crescimento e conquista e muito sucesso, amém? Eu quero crescimento, eu quero conquista para a minha vida, eu quero sucesso para a minha vida. Não tem nada de errado nisso, irmãos, não tem nada de errado. Mas nós precisamos pensar na possibilidade de termos uma vida rendida ao Senhor. Nós precisamos viver uma vida, quando nós nos rendemos a Deus, a uma vida de obediência, uma vida de submissão a Deus. Porque aprendendo a ouvir o que Deus tem para nós, posso te falar com toda certeza que nós vamos desfrutar de grandes conquistas, uma vida de sucesso, de grandes coisas na nossa vida.
Porém, irmãos, para nós nos rendermos a Deus, nós precisamos viver algo que é a essência do cristianismo, que é o relacionamento com Deus. O nosso líder maior, um dos nossos líderes maiores, o nosso pastor Eibe, ele sempre fala, toda a mensagem dele, ele sempre cita relacionamento com Deus, intimidade com Deus, profundidade com Deus, porque é isso que nos mantém vivos. Se nós como cristãos não buscarmos sermos aperfeiçoados todos os dias no relacionamento com Deus, nós vamos ter sérias dificuldades. E o Senhor quer 100% de mim e de você. 99 não é 100, irmãos. 100%. 100% da sua vida, 100% da sua família, 100% dos seus negócios, 100% de tudo que você tem, irmão. O pastor Michel que fala que depois que você entrega a vida para Jesus, você perdeu. Você não é mais dono, né? E realmente Ele é dono da nossa vida. E nós temos que entender e viver isso, amém? Quer ver só que interessante que é? Você que precisou um dia de um emprego. Você foi lá, preencheu um currículo, entregou numa empresa. Eles te ligaram, você correu lá, fez toda a entrevista, se preparou, você saiu da sala, eu vou conseguir. Dali um dia te ligo, vai ficar para a próxima. Você quase conseguiu. Da mesma forma, quando você tem uma viagem marcada, e você vai lá, chega, o avião acabou de sair. Você imagina um crente. Imagina um crente. E Jesus volta, e ele quase vai para a glória. Nós precisamos entender, irmãos, que nós temos que estar 100% com Jesus Cristo. 99 não é 100, amém? Seria terrível Jesus voltar e nós não irmos com Ele. Eu vou para a glória, irmão. Mais alguém vai? Aleluia, eu quero ir para o céu, irmão. Eu quero reinar com o meu Senhor. Temos que ter cuidado para não ser quase cristão, irmãos. Sendo quase salvos, mas também não herdaremos o reino dos céus. A rendição pessoal na Bíblia é descrita por consagração, com reconhecimento do senhorio de Cristo e carregar a cruz. São três coisas que nós precisamos sempre estar atentos. A consagração, a nossa vida com Deus. E quando a gente fala de consagração, a gente fala dos olhos, a gente fala do corpo, a gente fala de tudo, irmãos. Reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo sobre a nossa vida, que cada passo que nós damos, nós precisamos ser guiados por Ele. E o negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, que é o carregar a nossa cruz. Todos nós temos uma cruz para ser carregada todos os dias. E nós precisamos entender isso, que sem consagração e sem uma vida de reconhecimento do senhorio do Senhor, nós não conseguiremos carregar a nossa cruz. Render-se a Deus nos faz avançarmos, irmãos, não ficarmos parados. Pastor Michel e a pastora Fran, eles vão precisar muito, muito de cada um de vocês aqui. Na verdade, nós sempre precisamos, né? De cada um. E nós temos sentido que é um tempo novo, onde o Senhor vai usar muitos de vocês para tocar a vida de muitas pessoas. Porque muitos de vocês, eu creio que todos vocês têm entregado 100% ao Senhor. E esse 100% na vida de outros vai fazer com que esses também vivam 100%. Você pode falar amém? Sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado, irmãos. O mudar dói, irmãos. Eu sempre costumo falar que os meus discipulados, eles eram muito legais, porque sempre tinha uma coisinha, O pastor Eibe fala da torneira que fica pingando, né? Da pasta de dente, né? Que sempre se aperta, sempre tem um pouquinho. E é assim, irmãos, porque quando nós buscamos viver uma vida assim, nós estamos buscando 100% de uma rendição ao Senhor. E esse 100% vai nos trazer benefícios para que o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas. Deus frequentemente chama pessoas que se entregaram a Ele para batalhar em seu nome. Render-se não é para covardes. Viver uma vida de rendição é para filhos amados do Pai. Mas eu quero compartilhar algo sobre essa dimensão espiritual de viver uma vida de rendição. Há algumas vantagens, irmãos. Há algumas vantagens. A primeira delas, você sente paz. Eu não sei vocês, mas quando eu estava no mundo, eu tinha terríveis noites, porque não existia paz dentro de mim. O príncipe da paz não habitava em mim. Então a primeira coisa, nós precisamos parar de disputar com Deus
Isso só acontece quando nós decidimos viver concordando com Ele. Olha o que Paulo fala em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então nós precisamos aprender a desfrutar de paz. Se você sente na sua vida que você não tem tido paz, é um grande sinal de que você está tendo pouca rendição a Deus. Quanto mais rendição, mais paz você vai ter, irmãos. Amém, queridos? Pode falar amém? Segundo, você se sente livre. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Por que Paulo está falando aos Gálatas de novo? Porque eles já estavam submetidos a esse jugo. E agora estão livres pelo sangue do Cordeiro. Assim como nós também. Não vamos nos submeter mais, irmãos, a jugo de escravidão. Ele já nos libertou, você pode falar amém? Romanos 6,17 fala assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça de Deus. Irmãos, nós somos justiça de Deus nessa terra. Então nós precisamos viver uma vida de rendição, buscando consertar tudo aquilo que nós precisamos consertar na nossa vida, porque Jesus está voltando. O nosso Senhor está vindo buscar a igreja. E como eu falei, eu quero ir com Ele. Terceiro, você experimenta o poder de Deus na sua vida. Filipenses 4:13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Você se torna forte, irmão. Você passa por cima de adversidades que parece que entra semana e sai semana, não muda. Mas quando nós entendemos que tudo podemos naquele que nos fortalece, esse tipo de adversidade será só mais uma. Porque o poder daquele que te faz forte habita em você. Quanto mais, olha o que C.S. Lewis fala: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, mais legítimos nos tornamos, mais sinceros, mais verdadeiros nos tornamos. Pois foi Ele que nos fez, e é quando me viro para Cristo, e em rendição, e me rendo à sua personalidade, é que pela primeira vez começo a ter a minha própria e real personalidade. É somente através dele, irmão. É somente nós reconhecendo Ele em todos os nossos caminhos. É somente nós nos rendendo a Ele em tudo que nós fazemos, que nós vamos viver a verdadeira personalidade, que é a personalidade de Cristo em nós. Nós precisamos entender isso, irmãos. Mas existe mais algumas causas aqui que eu quero compartilhar com vocês. Nós falamos da parte boa, mas eu gosto sempre de enfatizar a parte dolorida. Porque a parte dolorida, ela traz muita mudança, irmãos. Pelo menos para mim, sempre foi assim. Quando se aponta um defeito, um problema, você corre consertar aquilo ali, não é verdade? Agora, quando sempre falam para você: mas está muito legal, é assim mesmo, tá? Você fica meio estagnadão, sim ou não? Mas quando falam para você: cara, precisa mudar isso aqui, você fala: Jesus, eu preciso ter uma mudança de direção aqui. Então eu quero atentar a algumas coisas comuns que nos impedem de viver uma rendição. E a primeira dela é o nosso orgulho. Provérbios 18:12 diz assim: a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Jesus é o maior exemplo de humildade para nós. Nós precisamos olhar, irmãos, e atentar que o nosso Deus, o nosso Senhor desceu em terra, se fez carne, se fez maldito por mim e por você, e expressou o nível de humildade que nós precisamos viver. Será que nós precisamos de uma maior dose de dor para recorrer ao controle de Deus, irmãos? Tem uma frase no mundo que fala: ou vem pelo amor ou vem pela dor. Não existe amor no mundo, irmão, existe dor no mundo. Todo mundo vem pela dor. Porque você estava no mundo. O mundo é do maligno. Então nós precisamos entender e viver todos os dias uma busca por essa humildade, deixar o orgulho de lado e começar a viver a humildade. Tudo que você fizer, seja para a glória de Jesus. Se você serve na igreja, se você serve no teu trabalho, se você serve pessoas, tudo seja para a glória de Jesus Cristo. Não tome nada para você, porque a humildade está sobre você. Você é filho de Deus. Outro ponto que eu coloquei aqui: a nossa culpa.
Salmo 40, 12 diz assim: porque os problemas que enfrento são grandes demais, meus pecados me atrapalham a visão. Olha o que o salmista está falando: são muito mais que os fios de cabelo da minha cabeça, por causa deles me sinto fraco e desanimado. Quantos crentes, irmãos, nós temos visto vivendo uma vida de condenação, vivendo uma vida de culpa. Irmãos, Ele já pagou o preço na cruz, Ele já te perdoou, Ele já te perdoou, Ele te ama, Ele é teu Pai. Não se permita viver uma vida de condenação. Porém, isso que Ele fez lá na cruz, esse perdão não nos dá a oportunidade de nós vivermos pecando. Não, mas sim nos dá a oportunidade de todos os dias vivermos uma vida de arrependimento, vivermos uma vida de rendição e arrependimento, para que Ele possa agregar mais valores em nós, para que Ele possa trazer mais valores sobre as nossas vidas. Pode falar amém? O outro ponto, nosso medo. 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo não faz parte da minha vida e nem da sua, meu irmão. Você pode falar amém? Porque o amor de Cristo foi derramado sobre nós, e a palavra diz que o amor lança fora todo o medo. Não é um pouquinho de medo, Ele lança fora todo o medo. Por quem você está sendo controlado? Pelo amor ou pelo medo? É simplesmente uma questão de escolher para onde vamos: para Deus ou para o medo, para o amor ou para o medo. Filipenses 4,6 vai falar de um outro ponto, que é a preocupação. Não andem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. A Bíblia está falando, Paulo está falando aos Filipenses: não andem preocupados. Aqui está falando de confiança, aqui está falando de rendição a Deus. Porque quanto mais preocupado nós vivemos, menos de Deus nós temos em nossas vidas. Sabe, irmãos, nós passamos por momentos aqui onde pessoas chegaram e falaram para nós: gente, vocês são doidos fazer isso, vocês aquilo. E nós sempre despreocupados, com o entendimento de que o meu Senhor estava suprindo todas as coisas. Porque quanto mais preocupados nós estamos, mais difícil ter relacionamento com Deus nós vamos ter. Nós sempre confiamos muito em Deus. É óbvio, nós nunca cruzamos os nossos braços sem fazer nada, corremos atrás. Mas a preocupação, nós não tivemos preocupação no contexto do que o Senhor vai fazer amanhã, porque nós sempre dependemos muito deles. 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém devorar. Então não devemos andar ansiosos. O diabo, irmão, é o nosso adversário, anda ao derredor procurando lançar dúvida no nosso coração. Dúvida se você realmente tem que ir para a igreja no domingo, sair da tua casa e se dispor a estar aqui. Dúvida se você realmente pode vir na igreja, se você precisa vir servir ou não. É uma grande alegria quando você chega ali na frente e vê o sorriso, ainda que só com os olhos, né, dos irmãos servindo. Os irmãos, você vai no banheiro e te entrega um papelzinho na mão. Estão aqui servindo na mídia, em todos os lugares aqui da igreja servindo. Isso é maravilhoso, irmão. Não permita que dúvidas entrem no seu coração. Você é servo de Deus, você é serva de Deus. Não permita que isso pare você. Você pode falar amém? Porque se você permitir, você vai viver uma vida de ansiedade, e a nossa dúvida, ela vai tomar conta. Tiago 1,6 fala assim: peça, porém, com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. É uma grande honra, irmão, poder servir a Deus. É uma grande honra. Tem pessoas que não sentem no coração de vir domingo para a igreja, fazer o que muitos fazem, de servir, mas não tem problema. Mas o simples fato de você vir para a casa de Deus, irmãos, já mostra uma disposição sua. Sabe? Não podemos viver dias onde a igreja é pela internet, irmãos. Nós fazemos isso para alcançar mais pessoas, mas nós precisamos congregar, irmãos. Pode falar amém? Nós precisamos estar todo domingo aqui, ó, e cada vez mais essa igreja vai encher, irmãos.
cada vez mais, porque nós já cremos que essa pandemia vai acabar em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem coberto a nossa nação, o nosso país, o mundo, irmãos. E nós repreendemos todo esse mal e sabemos que já a igreja vai estar firme e forte novamente, mas nós precisamos de vocês, sem dúvida de quem vocês são, sem dúvida do chamado de vocês. Pode falar amém mais uma vez? Não, era amém mais uma vez, agora já passou. Uma pequena fé, irmão, sem nenhuma dúvida pode em Deus produzir grandes resultados e também resultados extraordinários. Um outro ponto que nos limita é a nossa religiosidade. A nossa religiosidade. Imagina se o Alex vir ministrar aqui cheio de tatuagem, né, Alex? Que escândalo que vai ser. Mas e o relacionamento do Alex com Deus? Mas e o relacionamento do Marcos com Deus? Isso não te dá o direito de sair fazendo tatuagem até no rosto, tá bom, irmãos? É um exemplo. Porque eu tenho entendimento que se não abala a minha fé, se não condena a minha fé, eu posso fazer. Mas eu tenho uma vida com Deus, eu sei o que pode ser feito e não, por causa do relacionamento com Deus, amém? Mas muitas vezes nós julgamos o disco pela capa. O disco é velho, né, irmão? Agora dei na trave feio aqui, né? Mas nós julgamos às vezes o disco pela capa, não é verdade? A capa é meio assim, mas na hora que você começa a ouvir o que está dentro, você fala, rapaz, não tem nada daquilo. Então nós precisamos deixar a religiosidade de lado e conhecer a verdade. João 8,32 diz, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Assim que nós precisamos caminhar. A religião aprisiona as pessoas, ela mata, ela destrói. Mas Jesus, o relacionamento com Deus nos liberta de tudo isso. Pode dar um glória, hein? Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, irmãos, para nos relacionarmos profundamente com Deus, para que a religiosidade não nos pegue. Amém? Ontem eu passei na frente da igreja pinhada de gente, irmão, mas cheia de gente. E os irmãos tudo de terno. Eu falei, ô glória. É a forma deles caminharem. Aleluia, estão ganhando almas, estão vivendo para Jesus, estão entregando a vida para Jesus. Isso é muito lindo, irmãos. Nós não precisamos usar terno, nós não entendemos assim. Mas também estamos ganhando almas para Jesus, também estamos vivendo para Cristo. Glória a Deus por isso também. O importante é o reino avançar, irmãos, amém? Vivendo uma vida de rendição, vivendo uma vida de santidade, deixando o pecado de lado, se consertando, mudando de vida. Isso que é importante, irmãos. Precisamos refletir a Cristo, amém? E como então viver essa vida total de rendição? Primeiro, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Primeiro passo, reconhecer Ele. Atos 16:31 diz assim, e responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. O primeiro passo, reconhecer Jesus em seus caminhos. Eu creio que todos aqui são salvos, amém? Se tem alguém que não entregou a vida para Jesus, no final você vai dar um sinal bem alto com a sua mão, e nós vamos orar por você, e você vai fazer isso hoje, amém? Glória a Deus. Segundo passo, reconheça o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Gálatas 2:20 diz assim, fui crucificado com Cristo. Quantos aqui já foram crucificados com Cristo? Amém? Por isso que a vida de rendição, irmão, nós precisamos exercitar, porque nós já fomos crucificados, para que a mão não solte da cruz de vez em quando, do velcro lá. Jesus foi pregado, né? Às vezes nós temos um velcro ali que nós soltamos, né? Então nós precisamos viver essa vida de rendição, para que nós entendamos que nós já fomos crucificados com Cristo. Assim já não sou eu quem mais vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A salvação é de graça, meu irmão. Mas o decidir servir a Jesus, o decidir ser um discípulo de Jesus, pode custar tudo que nós temos. Exatamente tudo. Porque nós vamos viver uma mudança de vida. Amém? A nova vida em Cristo não significa tentar domesticar o velho homem. Tem muita gente que a gente vê fazendo isso, tentando domesticar o velho homem. Não é assim, irmão, mas sim disciplinar a nova criatura. Nós vamos lidar com o novo, irmão. Entregou a vida para Jesus, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós vamos lidar com o novo. O velho já ficou para trás, não temos que viver domesticando ele já ficou para trás. Nós vamos desfrutar de uma disciplina com um homem novo, amém? Com a nova criatura.
O terceiro, reconheça a necessidade de mudança. De manhã eu falei que o maior termômetro para nós casados, principalmente os homens, que nós precisamos mudar são as esposas, sim ou não? Sempre que elas falam alguma coisa, fala, rapaz, eu preciso mudar. E vice-versa também, né, irmãs? Mas é mais nós mesmo, pelo menos lá em casa é mais eu. Então assim, nós precisamos reconhecer que existe uma necessidade em nós de mudanças. Salmo 51:10 diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Nós precisamos reconhecer que nós erramos, que nós falhamos todos os dias, irmãos. E precisamos viver uma busca de mudança todos os dias. Deus quer fazer tantas coisas na sua vida, meu irmão. Mas nós precisamos viver uma mudança para que o nosso testemunho condiza com quem é Cristo nessa terra. Amém? Amém? Todos nós pecamos e por isso nós precisamos de arrependimento e de mudança de vida. Quando nós tivermos o entendimento que nós não precisamos mudar mais, Jesus tem que nos levar, irmão. Porque perfeitos vai ser só lá na glória. E eu quero contar uma história rapidinho para vocês aqui. Eu peguei essa história na internet, eu achei muito tremenda. Mas ela reflete o desafio de mudar, o desafio de viver a mudança. É a história dos 3 Eduardos de Thomas Costan. Ela descreve a vida de Reinald III, um duque do 14º século que viveu no que é hoje lá a Bélgica. Totalmente acima do peso, esse homem, Reinald, foi comumente chamado por seu apelido latino de Crassus, que significa gordo. Então ele tinha um problema com comida, ele comia muito. Tem alguém aqui assim ou não? Ninguém tem problema com comida aqui, né? Eu também não tenho, eu gosto de comer, por isso que eu não tenho problema com ela. Depois de uma disputa violenta, o irmão mais jovem de Reinald, Eduardo, conduziu uma revolta bem sucedida contra ele, ou seja, ele estava de olho naquilo que ele tinha. Eduardo capturou Reinald, mas não o matou. Ao invés disso, ele colocou num quarto no castelo e prometeu que ele poderia recuperar o título e a propriedade dele assim que ele deixasse o quarto. Mas olhe só isso aqui, irmãos. Isso não seria difícil para ele, ou para a maioria das pessoas, porque o quarto havia várias janelas e uma porta do tamanho próximo ao normal, ou seja, ela era um pouquinho menor. E nenhuma delas estava trancada, nem as janelas e nem a porta. O problema era o tamanho dele, de Reinald. Para recuperar a liberdade dele, ele precisava perder peso. Alguém aqui precisa perder peso, irmão? Mas Eduardo conhecia o irmão mais velho. E cada dia ele enviava uma variedade de comida. E ele comia comidas deliciosas. Ao invés de fazer um regime para sair da prisão, ele continuou engordando e continuou crescendo. Quanto mais, quando acusaram o irmão dele de crueldade, que ele tinha prendido o irmão dele, que o irmão dele estava sofrendo, ele tinha uma resposta pronta: meu irmão não está preso, ele está livre. Pode ir lá ver, as portas estão abertas, as janelas estão abertas. Reinald ficou naquele quarto durante 10 anos e não saiu de lá até depois que Eduardo, seu irmão, morreu numa batalha. Mas a este ponto a saúde dele já estava arruinada, tanto que ele morreu dentro de um ano, prisioneiro do seu próprio apetite. Ou seja, uma simples mudança de hábito de vida daquele homem teria trazido a liberdade para ele. Quantos de nós, irmãos, temos nos aprisionado em algumas coisas e não temos nos permitido viver a liberdade que Cristo nos deu? Somos livres, pode falar amém? Em quais áreas da sua vida, meu irmão, você tem permitido que as prisões te toquem? Em quais áreas da sua vida você precisa de mudança? A parte dele, irmãos, ele já fez na cruz do Calvário. Agora é tempo de nós buscarmos uma mudança de hábito para refletir quem ele é nessa terra. Você pode falar amém? Existem vários motivos de conscientização que nós precisamos viver uma vida de mudança e arrependimento. Ira, dependência química, drogas, álcool, cigarro, remédios contra a depressão. Irmão, você recebeu o sangue de Jesus, você não tem depressão na sua vida. Ele já te limpou disso. Distúrbios na área sexual, compulsão sexual, pornografia, adultério, homossexualismo,
mulheres dependentes de relacionamentos destrutivos, distúrbios alimentares, compulsão alimentar, bulimia, anorexia, tantas coisas que nós achamos que não tem problema. Muitas pessoas que muitas vezes precisam de ajuda e não têm forças para viver essa mudança. Codependência de pessoas, procrastinação, autocomiseração, baixa autoestima, medo, impaciência, compulsão por compras, julgamento, murmuração, maledicência, ressentimentos, falsidades, mentiras, rebeldia, egoísmo, materialismo, tanta coisa, irmão, que parece que não tem problema, mas nos torna prisioneiros. Temas que muitos não consideram como um erro, mas trazem grandes danos. Perfeccionismo, tem que estar milimetricamente certinho, tem que ser perfeito. Isso é um problema, isso é uma cadeia. Trabalho excessivo, pessoa que só vive por trabalho, trabalha, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para nada. Isso é um problema, isso é uma cadeia. Timidez exacerbada, irmão, também é um problema. Religiosidade, farisaísmo. Então são N problemas que nos conduzem a viver aprisionado, e que nós precisamos viver uma libertação todos os dias. Mas quando nós vivemos uma vida de rendição, Ele, Jesus Cristo, é a ponte até o céu, para que nós vivamos uma vida nova. Amém? Um outro ponto: creia na Bíblia para conduzir a sua fé. 2 Timóteo 3,16 diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então o apóstolo está ensinando a Timóteo que tem um jeito certo de viver, é através da rendição à palavra de Deus, às escrituras. Não se pode brincar com a Bíblia, meu irmão. Muitos crentes hoje em dia vivem uma vida de culto em culto, de célula em célula, de discipulado em discipulado, mas nem sequer sabe o contexto de uma Bíblia. Aí a palavra em Oséias 4,6 diz que o povo de Deus tem perecido ou perece por falta de conhecimento. Sofre por falta de conhecimento. Irmãos, precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós não vamos conseguir muitas vezes, como muitos irmãos conseguem, é um desafio, decorar. Eu mesmo não consigo, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Essa cadeia não vai me prender. Mas eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer as promessas de Deus para a minha vida. Eu preciso conhecer. Dessa forma eu vou saber viver melhor em Deus. Amém? Paulo ensina em Romanos 12:2: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós não vamos conseguir desfrutar disso se nós não conhecermos quem é o nosso Senhor. A mudança de mente precisa vir sobre a nossa vida, senão nós vamos viver dias de cristãos como modinha, que agora é isso, agora é aquilo. Não, agora é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz mudança, é a palavra de Deus que muda a direção das nossas vidas. É ela que nos liberta, é ela que nos tira da prisão, irmãos. É a palavra de Deus. O outro ponto que eu gostaria que você atentasse é abraçar a vontade de Deus como seu estilo de vida. Irmãos, nós vimos para a igreja, nós estávamos numa célula, nós fazemos tudo que nós fazemos, evangelizar, ganhar pessoas e tal. Isso é muito legal. E você pode falar: esse é o meu estilo de vida. Glória a Deus, e deve ser assim mesmo. Mas o principal estilo de vida deve ser fazer a vontade de Deus. É negar-se a si mesmo. É deixar de lado muitas coisas que muitas vezes nos impedem de desfrutar de coisas maiores, porque não vivemos a vontade de Deus. Porque quando nós vivemos somente na nossa agenda, irmãos, nós estamos fadados a nos tornar religiosos. Mas quando nós vivemos a vontade de Deus, nós todos os dias somos carimbados como filhos de Deus. E é isso que nós precisamos desfrutar. Salmo 48 diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Precisa haver alegria em nós, irmãos, em fazer a vontade de Deus, mesmo que isso não nos traga benefício. Porque nós estamos acostumados a fazer a vontade de Deus quando nós queremos receber algum benefício. Desenvolva a sua capacidade de escutar a Deus, irmãos, e ser guiado por Ele. João 10:1-4 diz assim: eu lhes asseguro que não entra
no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora, pois pode conduzir de fora todas as suas ovelhas. Vai adiante delas e estas o seguem, porque ouvem a sua voz. Ouvem a sua voz. Ouvir a voz de Deus, para mim e para você, meu irmão, precisa ser uma questão de vida e morte. Todos os dias nós precisamos nos desafiar a ouvir a voz de Deus. Não existe transformação sem uma boa audição. Se não ouve a Deus, não há mudança, irmão. Precisa-se sim ouvir muito a Deus para que as mudanças venham sobre a nossa vida. Desenvolva uma profunda intimidade com Deus e você vai aprender a ouvir Deus. Aqui tem algo muito especial. Quando nós falamos de ouvir Deus, irmãos, é em tantas coisas. É um sentimento que vem no seu coração, é um louvor, é uma pessoa, sabe, são situações que acontecem, que você para e fala, Deus falou comigo, porque você está sensível ao Espírito Santo, amém? E para encerrar, quero convidar o pessoal do louvor para estar subindo, por gentileza. Para encerrar, receba o poder de Deus como sua força para viver. O que nos motiva, a nossa força motriz, irmãos, é o poder de Deus. Pode falar amém? Filipenses 4,13 diz assim: porque eu posso fazer todas as coisas que o meu Deus me pede, com a ajuda de Cristo, que me dá força e o poder. Irmãos, há tempos atrás, quem imaginaria que o nosso presidente seria eleito? Mas tinha uma pessoa com ele que todos os dias orava e colocava a vida dele no altar, e entendia que a força deles estava no poder de Deus. Olha o que Deus fez. Deus pode fazer muito mais sobre a sua vida, meu irmão. Se você entender que o que te move, que a força motriz para a sua vida é o poder de Deus, precisa ser o poder de Deus. João 15:5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É somente através de Jesus, irmãos, somente através de Jesus que nós vamos viver grandes coisas. Porém, o que o Senhor nos deu, a força que Ele nos dá, essa força que tem dentro de você, que tem dentro de mim, essa força, irmãos, é para que nós venhamos propagar o reino de Deus. É para que nós venhamos alcançar pessoas. É para que nós venhamos amar pessoas. Irmãos, eu e minha esposa, junto com os nossos pastores, por quase 7 anos, demos a nossa vida por essa obra. Entregamos a nossa vida em Guaratuba. Não para que nós fôssemos beneficiados, mas para que pessoas saíssem de onde estavam e conhecessem a Cristo. O maior medidor, eu sempre falo, do ministério de um homem e de uma mulher, não é a quantidade de bens que eles adquirem, mas é a quantidade de pessoas transformadas que tem no currículo deles. Eu quero ser conhecido no céu pelo número de pessoas que eu pude servir, ajudar a tirar casamentos do lixo, ajudar a tirar pessoas do alcoolismo, de droga, de tantas coisas, irmãos, que nós tivemos o privilégio de fazer aqui. Esse é o meu sonho. A minha vida, ela foi entregue no altar. Eu ouvi isso da minha mãe essa semana. Meu filho, a sua vida foi entregue no altar. Aonde você for, Deus vai fazer milagres através da sua vida. E eu tomei posse. E eu falo para você, meu irmão, aonde você for, a força de Deus vai te fazer viver grandes milagres. Pessoas serão libertas, pessoas serão transformadas por causa da sua vida, por causa da sua rendição a Deus. Entenda uma coisa, meu irmão, Deus não te chamou para ficar sentado numa cadeira. Deus te chamou para fazer a diferença em Guaratuba. Muitas pessoas precisam da sua vida. E é chegado o tempo de você manifestar o reino de Deus. Fique em pé, por gentileza. Se coloque em pé.
Ele é digno. Jesus é digno. Ele é digno. Somente Ele é digno. O Ministério de Louvor vai tocar uma canção. E eu quero que durante esse louvor, meu irmão, você se renda a Ele. Eu quero que durante esse louvor você fale com Deus, você peça a Ele para que mudanças venham sobre a sua vida, para que você viva uma vida de rendição em todas as áreas. Mais do que ninguém, meu irmão, você sabe aonde você precisa mudar, assim como eu sei onde eu preciso mudar. Mas nessa noite o Senhor quer aprofundar sobre a sua vida a entrega, a rendição. Uma mudança de hábito virá sobre a sua vida nessa noite, meu irmão. Levante as suas mãos aos céus e cante essa canção. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Fale com Ele, meu irmão. Ele está aqui nessa noite. Abra sua boca. Se relacione com Ele. Eu me rendo. Se renda ao senhorio de Jesus Cristo. Prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Ouça Ele nessa noite. Ouça a voz dele nessa noite falando contigo. Leva-me pra perto de ti, Senhor. Ele está mudando a direção da tua vida, meu irmão. Por ti. Anseio por ti. Declare isso. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Se renda ao teu Senhor, meu irmão. Eu me rendo. Senhor, enxerga esse lugar com tua Pra presença, Deus. conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz eu querer. Cante isso. Faz eu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz eu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz eu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz eu querer Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus Cristo. Nós nos rendemos nessa noite à tua presença, Deus. pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo.
Senhor, para que cada irmão meu que está aqui nessa noite, Senhor, possa daqui para frente viver uma vida ainda mais intensa em sua presença, Senhor. Pai, eu declaro que essa igreja vai crescer demais, Pai. Eu declaro que essa igreja vai avançar. Eu declaro que essa igreja vai romper, Senhor Deus. Eu declaro que cada irmão que está aqui nessa noite, Senhor Deus, será poderosamente usado por suas mãos, Pai, para manifestar o teu reino nessa cidade, ou onde o Senhor nos enviar, meu Deus. Mas que possamos aprender a ouvir a sua voz, Jesus. Que possamos permitir que o Senhor, Pai, nos conheça. Que possamos permitir para que cada dia mais nós possamos te conhecer. Que possamos permitir que todos os dias vivamos uma vida prostrados aos seus pés, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Toca na tua igreja, Pai. Que seja um tempo novo, Senhor, onde cada irmão meu que está aqui, Senhor Deus, será impactado pela sua presença e vai manifestar o seu reino nessa cidade. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Se você crê nisso, meu irmão, comece a celebrar o nome de Jesus Cristo com suas palmas. Glorifique o nome dele. Exalte o nome de Jesus Cristo. Exalte, glorifique, exalte, porque é para ele, é para o nosso Senhor Jesus. Toda honra, glória, louvor, poder e majestade sejam dadas a Jesus Cristo. Faça eu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faça eu querer Irmãos, eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui hoje que nunca entregou a sua vida para Jesus e gostaria de fazer isso. Acenda para mim, por gentileza, lá atrás. Que gostaria de reconhecer o Senhor Jesus sobre a sua vida como seu Senhor e como seu Salvador. Eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão. Você não vai precisar sair do seu lugar. Só erga a sua mão assim. Isso, meu irmão. Aleluia. O propósito do Senhor está se cumprindo aqui, irmãos. Permaneça com ela erguida, por gentileza, irmão. Mais alguém, irmãos? Se você estava de repente afastado, se desviou dos caminhos do Senhor e está retornando hoje, quer reconciliar com Deus, tem mais alguém que gostaria de fazer essa oração? Aleluia, aleluia. Irmãos, vocês que estão com as mãos levantadas, equipe de atmosfera, fiquem atentos para que vocês possam recepcionar muito bem esses amados depois, tá bom? Você que está com a sua mão levantada e toda a igreja, vamos orar. Repitam comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite nós nos rendemos ao Senhor. Nós te reconhecemos como nosso Senhor, como nosso Salvador. Senhor Jesus, nós entregamos a direção das nossas vidas em suas mãos. Senhor Jesus, recebe-nos, escreve o nosso nome no livro da vida, e que um dia nós possamos reinar com o Senhor. Senhor Jesus, nos perdoe pelos nossos pecados. Eu te peço perdão pelos meus pecados e te reconheço em todos os meus caminhos. Senhor Jesus, eu quero dizer nessa noite que eu me rendo ao Senhor, mas também quero dizer que eu te amo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus, meu irmão. Faça muito barulho para Ele. Faça muito barulho para Ele. Que é a festa do céu. A festa do